Cara, falando sério, não é pra gente refletir bastante no tudo que já foi falado nos últimos 2 dias? Tem tanta coisa que abre margens pra gente dialogar e eu quero que você dialogue sobre isso, escreva sua opinião, comenta aí, a gente vai trocar ideia contigo. Pastor Tiago Rodrigues depois vai comentar alguma coisa, vai ler o que vocês estão colocando, mas a gente precisa interagir com esses temas. Não pode ser simplesmente uma atitude, quase que não saiu, uma atitude passiva de assistir e não interagir e não mudar. Por isso eu quero te convidar nesse dia a fazer reflexões ainda um pouco mais densas, porque a gente vai falar sobre justiça. Gente, outro dia eu queria saber sobre essa definição de justiça e liguei para o coordenador de direito. Depois liguei para um professor de direito e eu perguntei para ele, vem cá, o que é justiça? Eles riram e disseram assim, depende de onde você quer começar a discutir justiça. Hoje nós vamos falar sobre a justiça neste mundo, a nossa própria justiça e a justiça de Deus. Por isso, novamente eu digo, presta atenção, não muda, foca. Não deixa nenhuma luzinha aparecer no seu celular ou na tela do seu computador, nenhuma chamadinha, porque a gente precisa de tempo para entender aquilo que Deus quer para a nossa vida. Acompanha e vamos fazer justiça aqui, enquanto a justiça dele chega de uma maneira completa para todos nós. Espero que você esteja bem, espero que você esteja vivendo boas experiências nessa semana. A gente está vendo uma experiência diferente, uma vez que a gente está distante de tanta coisa, a gente está distante da nossa rotina, distante daquilo que a gente entendeu até recentemente como normalidade. A gente está vivendo momentos tão diferentes, mas eu espero que ainda assim você esteja não só bem, mas esteja também desfrutando dos progressos, das possibilidades que esse tempo tem trazido. Quando eu digo isso, é porque é exatamente a proposta dessa semana da gente pensar nas coisas que a gente tem aprendido. O que você aprendeu nesse ano? Eu sei que você está aí, tanto você que é aluno do NASP presencial, mas está acompanhando as aulas em modalidade EAD, ou você que é aluno do EAD mesmo. Eu sei que você está vivendo um momento diferente por inúmeras razões, mas eu espero que nessa semana você esteja aproveitando esse tempo que a gente está para fazer algumas reflexões bem importantes. No final das contas, aquilo que a gente aprende nas crises é o que nos dá condições de lidar com as outras que virão, porque essa não é a última crise que a gente enfrenta, essa não é a última vez que os seus planos foram frustrados, essa não é a última vez que aquilo que você entendeu como certo simplesmente deixou de acontecer. Essa não é a primeira vez que a gente vai viver algo assim e com certeza não é a última e não foi também a primeira vez. Você já viveu isso em outros momentos, você já passou por essa experiência tantas outras vezes. É que o que a gente está vivendo agora é o coletivo. Todos nós estamos em uma situação semelhante, mas como indivíduos, em algum momento da vida isso já aconteceu e isso acontecerá novamente, que é a gente fazer um plano, ter uma ideia do que vai acontecer, desejar que as coisas aconteçam de uma maneira, parece que tudo está encaixado para ser exatamente como a gente sonhou e de repente tudo acontece exatamente o contrário. Eu não sei quais são suas expectativas para o ano que está por vir, mas, a despeito disso, é tempo ainda. A gente ainda tem alguns meses para esse ano, é tempo ainda da gente aproveitar para pensar no que a gente tem aprendido, no que a gente pode aprender nesse ano, que tem essa cara de ano perdido, tem essa cara de ano que não deu certo, mas existe muito para a gente aprender. E para a gente continuar os nossos aprendizados, eu queria convidar você a pensar um pouquinho em algo que ficou muito notório nesses últimos tempos. A gente está vivendo nesse tempo de pandemia e uma coisa que logo quando começou os movimentos do fica em casa e tudo mais, e um monte de celebridade indo e colocando a cara nas redes sociais, falando sobre a importância de ficar em casa, de não sair para o trabalho, de não sair para isso, para aquilo, logo surgiu um problema, uma questão que era... As pessoas estavam falando disso como se isso fosse possível para todo mundo. E logo foi percebido que nem todo mundo tinha o privilégio de simplesmente ficar em casa. E que existiam algumas pessoas que estão em trabalhos essenciais e em outras que estão em trabalhos simplesmente que não pararam por conta da pandemia. E que essas pessoas, elas não tinham esse privilégio de simplesmente, ok, tá bom, vou ficar em casa.
Além disso, a gente acompanhou durante a pandemia outros momentos, outros lugares, espaços e eventos que deixaram bem claro pra gente o tanto que a nossa sociedade é desigual. O tanto que aquilo que a gente entende como sendo natural para muitas pessoas é o surreal para outros tantos. Que aquilo que para mim é algo da minha rotina, faz parte da minha rotina e eu nem me imagino sem porque já faz parte da minha vida, é algo que para muita gente, para uma grande parcela da população, é algo que eles nem sequer imaginam como é viver com isso. A gente viveu um tempo, e a gente ainda está vivendo, nesse tempo em que a desigualdade e as disparidades elas estão saltando aos olhos de uma forma ainda maior. A gente sempre viveu numa sociedade desigual. A gente sempre viveu num país desigual. E quando eu falo de uma sociedade desigual, você pode estar dizendo, mas isso é uma coisa da sociedade brasileira. Não, a gente sempre viveu numa sociedade de forma global desigual. Você pode até pegar países que têm que não sentem essa desigualdade da mesma maneira, mas nós vivemos em uma sociedade muito, muito desigual. E quando a gente pensa nessas desigualdades, a gente começa então um esforço e a gente começa a pensar, e talvez você já pensou em inúmeras soluções na sua cabeça para diminuir as desigualdades. Como é que a gente diminui os abismos sociais? Como é que a gente faz com que as pessoas consigam ter oportunidades semelhantes? Esses tempos atrás, alguém estava falando eu estava falando em uma igreja, e a pergunta que foi feita para as pessoas que estavam acompanhando aquele momento, né, de culto e tudo mais, tal, a pergunta que foi feita era se as pessoas que estavam acompanhando, elas acreditavam em meritocracia. E eu achei interessante a pergunta, porque dá a impressão que a gente está falando de um conceito que não existe. E aí eu preciso dizer uma coisa para você, e eu me lembro de quando essa pergunta foi feita, me veio à mente. Você pode não acreditar ou acreditar em meritocracia. A meritocracia existe. A meritocracia existe. A questão é, a meritocracia, ela é válida. A meritocracia realmente é o caminho para se alcançar as coisas. A meritocracia funciona. Porque a gente vive numa situação e numa sociedade tão desigual e que com muita frequência a gente ouve alguns discursos e algumas falas muito simplórias, simplistas no sentido de dizer o seguinte, fulano não quer isso e não tem isso porque ele não quer, ou não chega nisso porque não quer. As mulheres elas estão reclamando, mas elas fazem desse jeito, daquele jeito, elas poderiam ter isso se elas funcionassem desse ou daquele jeito. Os pretos estão reclamando disso, daquilo, mas olha só, a escravidão já ficou há tanto tempo atrás, por que estão reclamando disso ainda? E a gente tem um discurso muito forte de que tudo pode ser corrigido com muito esforço, com muito trabalho, com muita determinação. E é claro, e esse ano vem na cara da gente dizendo pra gente que se a gente tinha algum delírio de que a meritocracia funcionava, vem esse ano dizendo pra gente, querido, isso não funciona. Não funciona porque muita gente estava numa caminhada muito certa com seu empreendimento, com seu trabalho, fazendo tudo direitinho, se esforçando e perdeu tudo. Você tinha muita gente que estava simplesmente cuidando muito bem da saúde, estava tentando seguir todos os protocolos, mas de repente ele teve que em algum momento sair de casa por alguma coisa, se encontrou com alguém que não estava seguindo os mesmos protocolos, os mesmos cuidados, foi contaminado por uma doença e morreu. A meritocracia ela existe, mas se ela funciona, ela é uma ilusão. De achar que ela vai funcionar é uma ilusão. Por que é uma ilusão? Porque a meritocracia ela funcionaria se nós estivéssemos numa sociedade justa. Uma sociedade desigual e injusta não é capaz de fazer funcionar algo que depende basicamente da existência de justiça. E aí vem um problema muito grande pra gente e um reconhecimento que a gente precisa fazer em algum momento, e eu vou dizer isso aqui para você, espero que você processe isso, talvez você já tenha isso na sua cabeça com uma certa clareza, mas uma coisa é certa de tudo aquilo que você tem sobre a vida. Tem algumas coisas que a gente não tem como garantir, não tem como dar como certa, mas algumas coisas são certas. A gente vive sob a tirania do tempo, o tempo passa para todo mundo de forma igual, não tem o que fazer, você não tem como frear o tempo, você não tem como entrar num túnel e viajar no tempo, não tem como você aparecer no passado, não tem como você aparecer no futuro. O tempo é isso, nós estamos sob a tirania do tempo. Ok. Uma outra coisa bem importante que você precisa ter em mente. Além disso, nós vivemos numa sociedade, num mundo, que a lógica é injustiça. A lógica desse mundo é injusta. Se a vida não foi injusta ainda com você, ela será.
Porque essa é a lógica do mundo. Essa é a lógica da nossa sociedade. A lógica da nossa sociedade é a gente, de repente, você ouve e recebe a notícia de uma criança, de um bebezinho que está precisando de doações para conseguir fazer um transplante ou uma cirurgia super cara porque não tem as mínima qualidade de vida. O que essa criança fez para isso? Nada, simplesmente é a lógica da injustiça. Certo dia, Jesus está passando com os seus discípulos e aí então alguém encontra eles estão passando, eles passam por um cego de nascença e as pessoas perguntam, quem pecou, esse ou seu pai, para que ele nascesse assim? E aqui, porque era uma questão que existia na cabeça deles, que se alguém está passando por um problema de saúde e está doente dessa maneira, nasceu doente, era uma dificuldade, porque a doença é resultado de um comportamento pecaminoso. Mas como é que a gente pode dizer isso de uma criança? Alguém que nasceu naquela situação. O fato é que esse mundo é injusto. E ele era injusto no passado, ele continua sendo injusto agora, ele continuará sendo injusto. Ele é injusto. A lógica que nós temos, a lógica de funcionamento desse mundo, é uma lógica de injustiça. Você pode esperar tudo o que você quiser da vida. Olhe para o futuro e espere o que você quiser. Tenha os seus sonhos, suas expectativas, seus desejos mais diferentes. Você pode olhar para a vida e encher a sua cabeça de sonhos enormes. Mas uma coisa, se você sonhar, e você vai com certeza se frustrar, é se você olhar para o futuro e esperar uma vida justa. Olhar para o futuro da sua carreira e esperar que seja uma carreira justa. Olhar para o futuro dos seus sonhos, dos seus planos, da sua vida familiar, daquilo que você espera para os seus relacionamentos e achar, não, eu vou ter relacionamentos justos, eu vou ser tratado justamente, eu vou fazer o bem, vou receber o bem, eu vou fazer coisas boas, eu receberei coisas boas. Sabe essa coisa que a gente fala? Se você fizer o bem para o universo devolverá com bem. Bobagem. É injusto, o mundo é injusto. Há muitas pessoas que estão fazendo o bem para o universo e estão recebendo coisas ruins. E quanta gente não está fazendo mal para os outros e está recebendo algo bom? A vida é injusta. Aceite. E é isso. Eu poderia terminar por aqui, já está uma lição boa aí para você ficar pensando, só que é meio sem esperança, né? Mas não tem muita esperança mesmo, porque é isso, ela é injusta. Acabou. Não tem muito o que a gente pensar. E talvez agora você fique pensando dessa vida injusta. Como é que a gente vive, então? Bem, a admissão de uma lógica injusta ela é importante. E por que ela é importante? Ela é importante para a gente não cair numa ilusão de achar que as nossas boas medidas elas vão reverter esse quadro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer quando a gente pensa nos temas que pularam durante esses últimos tempos, sempre estiveram, né? Mas agora, nesses últimos tempos, eles estiveram ainda mais ferventes, que a gente não vai resolver com os nossos esforços, porque a lógica é injusta. Eu não posso olhar para o futuro e pensar o seguinte, não, um dia nós vamos acabar com os problemas sociais, a desigualdade social vai acabar, o racismo vai acabar, o machismo vai acabar e qualquer outro ismo que eu conseguir achar vai acabar, tudo isso vai acabar. Não, não vai acabar. Por quê? Porque a lógica é injusta. Nós vivemos sob a tirania da injustiça. O que fazer agora diante disso? Porque se eu penso dessa maneira, eu passo a viver num convite de uma proposta de vida que é o seguinte, se tudo é injusto, então eu serei injusto também. E a gente passa a entender, e aqui eu sei que eu estou falando para alguns talvez que são estudantes de direito, talvez estou falando para alguns que não são estudantes de direito, mas estudaram alguma coisa de direito na carreira que escolheram, na faculdade que estão fazendo. E obviamente aqueles que são de direito vão saber falar sobre isso com muito mais propriedade, mas quando a gente fala sobre direito, a gente criou essa ideia de que as leis, todo o conjunto que a gente faz, né, os sistemas todos, eles são para promoção de justiça. Na verdade, eles não promovem justiça, eles contêm a injustiça, eles diminuem a injustiça, porque o que acontece? Quando você pensa, por exemplo, num estupro, vamos pensar nisso, um estupro de uma adolescente, por exemplo, a gente viu um caso desses há alguns meses, semanas atrás. Um estupro de uma adolescente. Punir o estuprador não é justiça. Punir o estuprador é conter a injustiça, porque o justo seria essa jovem nunca ter sido estuprada. Isso é justiça. Aquilo que nós muitas vezes chamamos de justiça é simplesmente nossos esquemas humanos de tentar controlar a injustiça. E quando a gente pensa nisso, que a lógica é injusta, eu preciso entender que o que eu faço com muita frequência é produzir
continuar ou tentar conter no máximo a injustiça. Quando a gente olha, tem uma passagem bíblica, na Bíblia, obviamente, né, se ela é bíblica, em Mateus capítulo 18, quando Jesus conta uma história. Ele conta a história de um homem que devia dinheiro, e ele devia uma quantia de dinheiro que ele não tinha como pagar. A história diz que esse homem devia para o rei, e isso é muito importante. É muito importante para a história entender que ele estava devendo para o rei. E ele, nessa dívida que ele tem com o rei, é uma dívida que ele não tem como pagar, então o rei simplesmente o perdoa. Ele chega para o rei dizendo o seguinte: olha, rei, tenha paciência que eu vou pagar. E o rei, olhando para a situação, diz o seguinte: olha, você não tem como pagar, então fique em paz, está tudo certo, sua dívida está paga. Isso é uma bênção, uma misericórdia muito grande, mas não é justo. Se você tem uma dívida, o justo, quando você tem uma dívida, é que essa dívida seja paga. E ok, ele foi perdoado. Aí então continua e fala que esse sujeito, ele sai da presença do rei e ele encontra agora um devedor. Alguém que está devendo para ele. Ele estava numa relação de ele era o devedor e o rei era o credor. Agora ele está numa outra relação onde ele é o credor e existe um outro devedor. Esse devedor, agora, esse que aparece na história, é alguém que está devendo muito menos do que o primeiro sujeito da história devia para o rei. Ele deve muito menos. E ele chega então e ele faz o mesmo pedido: olha, tem paciência porque eu vou te pagar em algum momento. Qual que é a postura desse sujeito? Que foi perdoado de uma dívida impagável. Qual que é a postura dele? Ele chega então para o sujeito, ali que está devendo para ele, e diz o seguinte: não, se você não vai pagar, então eu vou te colocar na cadeia. Ele aciona a justiça da época, então o devedor é preso. A pergunta é, esse sujeito que foi preso, ele foi preso justamente? Sim. Esse sujeito que se vale dos esquemas, dos esquemas ali para fazer isso, que vale dos esquemas de justiça para prender, ele fez algo, não sei se correto, mas ele foi justo? Foi, ele foi justo. A justiça, nisso que está acontecendo a justiça. Então, de onde vem a nossa indignação quando a gente ouve essa história? A nossa indignação vem porque a história no momento anterior é a história de um sujeito que tinha uma dívida impagável e foi perdoado. Agora, o sujeito, nesse momento, ele tem uma dívida, ele está com alguém devendo para ele muito menos e ele não consegue perdoar essa dívida. Pelo contrário, ele é duro. Mas, insisto, foi justo. A postura dele é justa. O que acontece, o que Jesus está tentando nos ensinar, e eu preciso que você coloque isso no seu coração. O que Jesus está querendo nos ensinar é que no reino de Deus, justiça não é dar às pessoas aquilo que elas merecem. Porque nós estamos em um mundo de uma lógica injusta, constantemente injusta, de um funcionamento injusto, onde nós estamos constantemente trocando coisas que nós não merecemos, recebendo dores que nós não merecemos e desfrutando de privilégios que também nós não merecemos. Nós estamos, com frequência, abraçando como nosso algumas coisas que nós não fizemos por merecer e quantas vezes nós não estamos sofrendo por coisas também que nós não merecemos. Não há uma troca justa nas nossas relações. O que eu quero dizer com isso é que se nós vamos ficar apenas orientados por aquilo que nós merecemos, nós vamos ficar nesse ciclo de constante injustiça. E a injustiça se perpetua. Nesses ambientes onde existe uma troca de méritos, onde simplesmente a gente está reagindo àquilo que as pessoas estão fazendo, e se elas nos fazem bem, a gente faz bem, se elas nos fazem mal, a gente faz mal. Uma sociedade que só existe isso é uma sociedade de perpetuação de injustiça. Uma sociedade onde só existe troca de merecimentos, ela é uma sociedade onde existe a justiça sendo sempre e para sempre perpetuada. Então vem Jesus e propõe um negócio novo. O negócio novo que ele propõe é o seguinte: agora vocês não vão mais tratar uns aos outros segundo a lógica de vocês. A lógica de injustiça de vocês não serve para relações, para as relações de uma forma geral e principalmente para relações que têm a aspiração de serem relações que durem eternamente. Não vai servir para a família de vocês se vocês ficarem se orientando por uma lógica de injustiça. Não vai servir para as empresas de vocês, não vai servir para a faculdade de vocês, não vai servir para o grupo de amigos de vocês, não vai servir para vocês uma lógica de injustiça. Se a lógica de injustiça é aquela
que está organizando as relações elas vão acabar, as relações vão se transformar em conflitos, os ambientes que hoje são pacíficos se tornarão em guerra, então você precisa entender isso. E aí vem Jesus e ele diz o seguinte: agora, então, eu vou propor para vocês uma lógica nova. A lógica nova é diferente. Nessa lógica nova, agora, a gente não trata as pessoas mais como elas nos tratam. Na lógica nova, a gente já não trata mais as pessoas como elas merecem ser tratadas. Justiça agora no reino de Deus não diz respeito mais à devolutiva daquilo que eu recebo. Não é mais dar às pessoas aquilo que elas merecem. A justiça do reino de Deus, que ele vai falar em Mateus capítulo 6, que deve ser buscada acima de qualquer outra coisa, é tratar as pessoas como, não como elas merecem, mas como Deus me trata. Agora, a justiça do reino é tratar as pessoas como Ele me trata, como Ele me vê. Agora, eu não entrego mais às pessoas simplesmente aquilo que elas merecem, eu entrego aquilo que eu recebi dele. Paulo, quando está ensinando a igreja de Corinto sobre a Santa Ceia, ele vai dizer o seguinte para eles: porque o que eu ensinei para vocês foi o que eu recebi do Senhor. E essa lógica de que eu recebi algo dele e eu compartilho isso, essa é a lógica da justiça do reino. Nessa lógica, nesse movimento que Jesus está nos chamando a fazer, é um movimento novo. É um movimento que ele vai contra, como eu disse, a nossa natureza e a lógica desse tempo. Porque ele agora é um movimento onde eu não mais entrego para as pessoas aquilo que elas merecem. Eu entrego para as pessoas aquilo que ele me deu. Se eu estou experimentando paz nele, não importa com o tanto de guerra que você quer fazer na minha vida, porque eu vou entregar aquilo que eu recebi dele. Se eu recebi misericórdia dele, se eu tenho sido tratado com amor por ele, agora a minha reação, mesmo nas relações horizontais, a minha reação primária é aquilo que ele faz. E nessa lógica de justiça, nesse mundo de uma lógica de justiça, agora ele é visitado por um novo modelo de funcionamento, por um novo paradigma. E o novo paradigma de Cristo é isso. É um Cristo que vem a esse mundo e nos trata, não segundo os nossos méritos. Nos trata não segundo os nossos merecimentos, mas nos trata segundo o amor que há nele. E essa é a grande mudança. É a grande mudança proposta pela chegada do Cristo nesse mundo, é essa que agora eu entrego, não mais aquilo simplesmente que eu estou recebendo das relações. E talvez você está ouvindo isso e pensando, tá, mas o mundo continua injusto. Como é que a gente lida com isso? Como é que eu lido com as injustiças que estão me acontecendo? Rapidamente, preciso que você preste atenção em três coisas importantes para se fazer diante disso. Em primeiro lugar, é aquilo que eu já falei e repeti aqui. Agora, eu preciso compreender aquilo que Ele está me dando. Aquilo que Ele está me dando, aquilo que Deus me dá, as oportunidades que Ele me dá, os privilégios que Ele me dá, as condições que Ele me dá, a família que Ele me deu. Talvez você desfruta de algumas oportunidades que outras pessoas não. Você precisa entender que você agora, no reino de Deus, é chamado a ser justo não segundo aquilo que é exigido no mínimo, não simplesmente andando segundo a lei desse tempo, ou simplesmente obedecendo uma lógica de contenção de injustiça, mas você é justo quando você compartilha daquilo que Deus tem feito com você. Você não mais trata as pessoas como elas merecem, mas você trata as pessoas de acordo com aquilo que Ele está lhe dando. Segundo aspecto importante que você precisa ter em mente, nós não vamos acabar com as injustiças, mas nós precisamos urgentemente ser as pessoas através das quais as injustiças não vão continuar. Eu não vou acabar com a injustiça, mas a injustiça precisa parar em mim. Eu não vou acabar com as desigualdades entre homem e mulher, mas eu não posso permitir que na minha vida isso continue. Eu não posso continuar a perpetuar as injustiças através das minhas ações. Eu não posso me calar ou simplesmente me esquivar da necessidade que eu tenho de ser aquele que interrompe a jornada da injustiça. Eu não tenho como simplesmente olhar para a minha volta e acabar com as desigualdades sociais e acabar com a pobreza no mundo, acabar com a crise dos refugiados. Eu não tenho como simplesmente acabar e conter os desastres ambientais que estão acontecendo, o esgotamento dos recursos naturais. Eu não tenho como resolver o problema racial que a gente tem na estrutura do nosso país, da nossa sociedade. Eu não tenho como acabar isso. A questão é, não vai continuar através de mim. Não vai continuar através de mim. Eu não tenho como acabar com as injustiças, mas elas não vão encontrar eco na minha voz e nem vão encontrar extensão nas minhas ações. E também, e por fim, depois de pensar nisso, como é que a gente lida com as injustiças? A gente lida com as injustiças olhando para o futuro, na certeza de que
Tudo que nós conhecemos como injustiça só será corrigido quando acontecer aquilo que Pedro diz: nós, segundo a promessa de Cristo, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. O Cântico dos Salvos é sobre justiça. Nós aguardamos um Deus que se manifestará de forma justa. Ele vai corrigir todas as injustiças. Por isso, no meio de tudo isso, eu tento entregar para as pessoas aquilo que elas não merecem, mas aquilo que eu recebo dele, mesmo sentindo às vezes dificuldade de fazer isso. Eu sou aquele que interrompe a injustiça nas minhas ações e na minha voz. Mas além disso, eu sou aquele que está olhando para o futuro e confiando que um Deus justo se manifestará. E enquanto você vai ouvir a música, eu queria que você pensasse sobre isso. Que talvez você precisa renovar a sua certeza, a sua fé. Não apenas nos sistemas desse mundo, não apenas nos discursos, nas causas, mas você precisa renovar a sua fé num Deus que é justo. Ele não começou essa injustiça. Ele está contendo também. Mas um dia ele se manifestará de forma justa e corrigirá todas as injustiças. Enquanto esse dia não chega, nós não tratamos as pessoas como elas merecem, mas tratamos as pessoas como ele nos trata. E além disso, nós interrompemos a caminhada da injustiça quando ela chegar na gente. Olhar para o futuro e confiar que um Deus justo se manifestará de forma justa. Enquanto isso não chega, nós também teremos a bênção de experimentar isso acontecendo na nossa vida. Um dia de cada vez. Ele se manifestará, ele será justo com você. Olhar para o futuro e confiar num Deus justo. Ao olhar para mim, tudo que eu consigo ver é escuridão. Tudo que parece ser é ilusão que aprisiona quem só vive para si. Ao olhar para mim, sinto dores, tenho medo de não ser feliz. São visíveis os efeitos do que eu tanto quis. Já me feri demais, preciso olhar além de mim, além do fim, além de coisas que perdi. Preciso encontrar sentido em minha cruz. Preciso conhecer a história de outra cruz. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro. Eu consigo ver além da minha cruz. Quando olho para trás, noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar, se eu apenas confiar. Ao olhar atrás, vejo mais que simplesmente uma condenação. Vejo marcas, vejo morte que me traz perdão. Tudo que vivo aqui ganha sentido então. E quando olho para trás, sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro.
Na cruz eu vejo Cristo abrindo os braços. Ganho forças para seguir em novos passos. Eu começo a entender o que virá através dos planos que Ele irá realizar. Se eu apenas E é isso, quando eu olho para mim eu não vejo muitas perspectivas. Quando eu olho para mim eu não vejo como corrigir as injustiças do mundo, mas quando eu olho para Ele eu vejo solução. Quando eu olho para mim eu não vejo como reagir de forma justa, nem mesmo de forma misericordiosa, compassiva, empática, mas quando eu olho para Ele eu aprendo que há sim como eu ser justo, como eu ser amoroso, como eu ser misericordioso. Eu quero orar com você. E antes de orar, o meu convite para você hoje é que você pense um pouquinho. Quando você olha à sua volta, talvez tem pessoas que estão sofrendo com injustiças. Quem você conhece que nesse período que a gente passou tem sido injustiçado, tem passado por dificuldades por conta dessas desigualdades tantas que a gente enfrenta? Quem você conhece que está enfrentando uma situação de injustiça? A minha pergunta é, o que você pode fazer? O que você pode fazer para tornar a experiência dessa pessoa menos injusta? O que você pode fazer para, no meio de tantas injustiças, ela ter um encontro com a misericórdia? O que você pode fazer por isso? Eu gostaria de orar nesse momento com você. Vamos orar? Amado Deus e Pai, nós te agradecemos pelo Teu cuidado. Nós te agradecemos pela bondade do Senhor e pela Tua justiça. Nós sabemos que a Tua justiça ela nos visita, ela está conosco, nós sabemos que o Senhor é justo, misericordioso, mas nós vivemos em um mundo onde uma lógica de injustiça impera. Devora as relações, diminui a confiança, deteriora as estruturas sociais. E no meio de tudo isso nós queremos nos colocar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor nos ajude a não tratar as pessoas simplesmente como elas merecem, a não ser simplesmente gente que está devolvendo as coisas, mas que a gente compreenda aquilo que a gente recebe de Ti. Que a gente compreenda que nós recebemos amor, que nós recebemos justiça, que nós recebemos misericórdia, que o Senhor nos trata com gentileza, que o Senhor nos trata com cordialidade, que o Senhor nos trata com paciência, que a gente consiga entregar isso para as pessoas que estão à nossa volta. Que a gente consiga entregar para as pessoas aquilo que o Senhor está nos dando. E também que a gente seja o freio da injustiça. Quando a injustiça chegar na nossa vida, a gente sabe que a gente não tem como mudar o mundo, mas nós queremos que o mundo não se torne pior por conta das nossas ações, por conta da nossa presença nele. Nós queremos diminuir o nosso impacto ruim sobre tantas coisas que nos acometem. Nós queremos que a injustiça não encontre eco nos nossos discursos. Nós queremos que a desigualdade não encontre eco nas nossas posturas. Ajude-nos para isso. E ajude-nos também a olhar para o futuro e a confiar que o Senhor se manifestará de forma justa, a olhar para Ti e a cada vez que olharmos para o Senhor, que a gente se alimente cada vez mais de quem o Senhor é, para que a gente seja cada vez mais parecido contigo. Dá-nos a Tua bênção, fica com a gente, por Jesus oramos. Amém, Senhor.